Olá pessoal, tudo bem? Então, gente, voltando aqui, né, para nossos arcanos do tarô. Hoje o arcano que a gente vai estar falando aqui é o diabo, né? Esse baralho aqui, ele acha que tá sombra, mas na verdade ele é o diabo. Uma coisa que eu queria falar, uma frase que eu já ouvi muito, você já acredito que a maioria deve ter ouvido já, que fala a seguinte coisa: somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, né, fala muito que da gente nós somos seres espirituais, né? A gente tá aqui vivendo uma experiência, né? Quando a gente sai daqui, a gente não sabe se a gente vai continuar sendo ser humano, se a gente vai, né, se a gente vai voltar como ser humano, se a gente vai vai ficar trabalhando no plano astral, enfim. Mas essa carta do diabo, né, ela coloca a gente aqui no plano terrestre, né? E assim, o que que acontece? Eu acho que é muito difícil a gente que é espiritualista, a gente buscar um equilíbrio, né, entre o ser espiritualista e ao mesmo tempo, não digo nem materialista, mas estar se colocar no mundo material, né? Porque quando a gente tá aqui nesse mundo material, muitas das vezes a gente se perde pelos prazeres, né, da matéria, né? Digo no sexual, no financeiro, de bebida, de todos os prazeres mundanos, né? Até tem uma passagem de Buda que ele fala que os desejos mundanos eles são a iluminação, né? Que quando você consegue dominar tudo isso, né? E essa carta do diabo, ela fala muito sobre isso, né? Que não é o diabo, né? O diabo que a gente pensa, né, na igreja católica, não tem nada a ver com isso, tá? O diabo aqui, ele fala o quê? De um ser, né, que tá aqui a sombra aqui, né? Como se ele tivesse entregue a esses prazeres, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que nós somos seres espirituais, nós também somos seres humanos, né? Então, buscar esse paralelo, né? Eu acredito que a carta do diabo ele fala muito sobre isso, né? Ao mesmo tempo, você ser uma pessoa evoluída, você tá ali buscando conexão com a sua espiritualidade, mas não te impede de você ser humano, de você ter relação sexual, de você sentir prazer, né? De você, hoje, poxa, eu trabalhei a semana inteira, hoje é sexta-feira, hoje eu quero tomar uma cerveja com os meus amigos. Por que não? Por que que eu não posso? Só porque eu sou espiritualista, tá errado, né? Então ele fala muito sobre isso, né? Ou então, por exemplo, você querer ter uma meta material, por exemplo, né? Ah, eu quero ter um carro do ano, eu quero ter uma casa confortável, né? Não é luxúria, gente. Isso aí é coisa da gente, não somos seres humanos, né? Então, assim, nós temos matéria, nós temos carne aqui, né? A gente não pode ficar ali preso, né, no mundo vivendo o espiritual. Não que a gente não tenha que viver o espiritual, não é isso, tá? Muito pelo contrário, mas também como é que você vai se dedicar ao seu universo espiritual, né? Se você não consegue nem se dedicar aos seus prazeres também, né? E ela é uma carta que ela fala muito do eu. Do diabo também ele tá falando muito do eu. Por quê? O diabo, ele tá no que ele quer, porque ele sente prazer, né? Então, assim, cada um tem a forma de sentir prazer, né? E aí, o que que acontece? Eu sempre falo muito sobre isso nos meus cursos, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de viver o seu eu, de fazer aquilo que tem vontade, porque a gente é criado numa sociedade que a gente é moldado nos padrões que a gente tem que fazer aquilo que o outro espera de nós, né? Então, a carta do diabo, desculpa, eu vou falar que até um palavrão aqui, foda-se o outro, né? É o meu aqui, é o que eu quero. A gente tá aqui é um palavrão terapêutico, né? Porque é muito importante, né, a gente falar, né? Esse palavrão, acho que ele é muito terapêutico, né? Então, a carta do diabo, ele fala sobre isso, tá? Então, quando ela tá no positivo, né, é muito nessa busca do mundo mesmo, do material. E o que que ela traz de negativo, né? Quando você esquece esse equilíbrio, né, e você fica ali voltado. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas de muita entrega à bebida, ao álcool, ao sexo, aqueles homens, né, mulherengos, né? Então, assim, essa carta aqui, né, quando depende do seu eu, né, pra ela ser positiva, né, depende de onde ela vai cair, né? Tem que tomar muito cuidado com a carta do diabo, né? Você cai, por exemplo, numa carta de trabalho, por exemplo. Pode ser o quê? Muita ganância, muita vontade de crescer a todo custo, né? Não importa o outro, importa o que eu quero, a minha meta. Então, né, se é num relacionamento, se eu tô numa casa de amor, né? Se é uma carta do diabo, é meio complicado, né? Porque pode ser o quê? Pode ser um relacionamento que tem uma energia sexual bacana, e pode ser que seja isso, mas também pode ser uma pessoa também que tá se referindo a uma pessoa que é muito egóica, né? Que é muito voltada pra ela, para aquilo que é, e não tá muito preocupada com o outro, né? Então, ela tem esse lado positivo. Eu gosto muito dessa carta como arquétipo também pra pessoas que são muito, né, muito regradinhas, que não conseguem se libertar de nada, não conseguem olhar pra si. Mas tem que tomar esse cuidado, né? Em algumas casas ela não é legal, né? Por conta disso. Então, ela tá muito voltada para esse lado material, tá? E a gente tem aqui, gente, uma carta assim que eu amo, né? Que é a torre. Eu não sei se alguém aqui joga baralho cigano. Então, assim, a carta da torre ela tem no baralho cigano, mas é importante, né, salientar que é diferente a carta da torre do baralho cigano da carta da torre do tarô. Diferente do baralho cigano que fala de isolamento, aquela coisa toda, essa torre aqui, vocês veem que tá em chamas, né? Que aqui é quando os anjos, né, caem do céu, né, que falam.
Então aqui, essa torre aqui, ela tá caindo, né? Ela tá aqui pegando fogo, então a estrutura dela foi abalada, ela vai demolir. Então o que que essa torre ela quer dizer, né? Que alguma coisa vai mudar na sua vida, tá? Então ela é uma carta que tá ligada ao conselho kármico, né? Tá falando de fechamento de ciclo, de encerramento. Você não tem muito controle sobre aquilo ali, né? Quando sai uma carta da torre, né? Aquele ciclo ele precisa ser, ele vai ser, ele precisa não, ele vai ser encerrado, né? Porque é uma carta que você não tem muito controle, né? Simplesmente tá acabando ali, aquela estrutura ali vai ruir. Então, dependendo, às vezes é ruim para algumas pessoas porque tem muito apego, tem muita dificuldade, né? De resolver aquela situação, de mudar, porque tá falando de mudança. Então, você queira ou não queira, sua vida vai mudar. Aquela estrutura que você tinha ali acabou, não existe mais, né? Agora vem uma outra fase, vem um novo ciclo, né? Então, essa carta aqui, ela traz isso, né? Então, às vezes a pessoa não tá preparada para isso, né? Então é importante também a gente, quando sai a carta da torre, a gente tirar mais uma para ver que tipo de mudanças que vão vir, né? Porque às vezes você tá ali dependendo, por exemplo, eu tô num trabalho ali maravilhoso, que eu tô amando meu trabalho, e sai uma carta da torre. Vai finalizar, né? Uma carta da torre com a morte. Pode ser uma morte física, uma finalização bem abrupta de um ciclo, né? Então, essa carta eu não vejo ela nem como positiva nem como negativa, né? Depende muito da forma como você vai olhar aquilo ali, né? Você sai, por exemplo, na casa de espiritualidade. Essa espiritualidade está te dando, de certa forma, um ultimato, né? É hora de mudar. Essa estrutura aqui de vida que você tem já não serve mais. Agora é hora de mudar. Sai numa casa de emprego, né? Esse emprego aqui não é pra você. É hora de você mudar ou se reinventar dentro de um relacionamento também, né? Não necessariamente que, por exemplo, seja um emprego, é demissão. Ou no casamento, é o fim do casamento. Não, pode ser né? É a morte do velho para nascer o novo, né? Mas assim, aquela estrutura que você conhece ali, acabou. Aquilo ali não existe mais, tá? E a gente tem aqui a carta da estrela, que é uma carta que eu gosto muito da carta da estrela. Assim, é uma das cartas que eu mais sou apaixonada dentro do tarô. É a carta da estrela. Vocês veem aqui uma pessoa assim, ela bem, né, assim, bem zen, né? Bem conectada com o astral, né? O que que eu olho nessa carta que eu vejo? Eu vejo uma pessoa que tem em busca da sua essência, de conectar, né, com a sua essência, né? Porque a estrela, né? Vamos pensar na estrela, né? Lá no céu, aquela coisa maravilhosa, né? Então, nós somos poeira das estrelas, né? Como se você se reconectasse com o seu verdadeiro eu, que é um momento que você olha pra dentro, né? Então, dependendo de onde for, é o momento de que as pessoas estão andando, olha pra você. Agora você é o palco, né? Diferente do diabo, que ele tá muito naquela coisa do eu, mas do ego, não, a estrela não. É muito naquela da sua essência, do seu sentir, né? Da busca da conexão com a sua espiritualidade, né? E o que ela tem, e ela também traz muita esperança também, né? De às vezes você tá ali perdida, ou, ai meu Deus, e agora? As coisas não acontecem. Essa é uma carta, você tá no caminho certo, né? É hora de continuar, perseverar, que a coisa, né? Você tá fazendo ali o que seu coração tá mandando, né? E ela no negativo, ela traz muito a questão, né, de você estar no mundo da lua também, né? De você estar ali fantasiando, né? De você estar vendo a realidade de uma forma diferente. Mas no geral, assim, ela é uma carta muito positiva. E a gente tem a carta da Lua, né? A carta da Lua, por si só, né? Ela já fala do ocultismo, ela fala de coisas ocultas, né? Então, por exemplo, dependendo se é uma Lua com diabo, uma Lua com eremita, pode ter uma coisa de algum processo magístico, né? Ela tá falando muito de coisas, assim, internas, né? Dos processos, fala muito do elemento água, né? Tá muito ligado nessas nossas emoções, né? Também ela também, por exemplo, dependendo de como ela sai, né? Pode estar falando também de pessoas que não conseguem mudar, de desapegar, sabe? Pessoas que não estão preparadas para uma mudança, né? Às vezes não, né? Sempre a gente precisa mudar, né? A gente sempre tá em constante movimento, o tempo inteiro tudo tá mudando, né? E se a gente for olhar a Lua, né, dos planetas que a gente tem, ela é mais rápido, né? Ela dura só 28 dias ali, o ciclo dela completo, né? Então ela tá falando muito de mudança, de adaptabilidade, de maleabilidade, né? E como é que a pessoa tá lidando com aquilo ali, né? Com aquelas sombras, é muito, a Lua ela tá falando muito, né, de um processo interno. Ela é uma carta que ela faz, tem até aqui uma mulher, faz muita referência ao feminino, porque as mulheres, elas têm muito essa coisa, né, de olhar pra dentro. A mulher tá sempre ali se recolhendo, sempre naquele processo ali interno dela ali, pensando. O homem não, o homem mais pra frente, tá estressado, vai tomar cerveja com os amigos, vai jogar bola, vai ver um futebol, né? Eles se estressam, né? Eles resolvem lá os processos dele dessa forma. E quando a gente pensa na mulher, não, né? A mulher tá sempre naquele processo interno, né? Aí vem a menstruação, aí é um processo, né? Porque esse é o que é da mulher, né? Então essa carta aqui, ela tá falando muito dessa essência, tá? Não necessariamente
que seja especificamente se referindo a uma mulher. Mas eu tô só fazendo uma analogia dos processos femininos, de como nós mulheres, né, esses processos eles reverberam muito em nós, né? Mas lembrando, né, que esses arquétipos, né, eles se manifestam para todo mundo, né? Independente se é homem ou mulher, você vai estar manifestando ali os 22 arcanos, tá bom, gente?